relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Nada temer, tudo é possível, nada temer. Expressamos isto nesta noite, né? De todo o nosso coração. Né? Tudo é possível, somente crer. Amém? Nós vamos, nesta noite, meditarmos na palavra, que é o objetivo de nossa reunião, né? Estamos em grande expectativa para ouvir a palavra. Você está? Você está em grande expectativa para ouvir a palavra, né? Amém. Estamos gratos pela oportunidade que Ele nos dá nesta noite. E queremos refrigerar as nossas almas, né? As crianças vão, né? E você vai abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 6, né? E enquanto você abre a sua Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 6, Davi traz a arca para Jerusalém. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus. Então nós vemos aqui, né, Davi tendo este desejo de trazer a arca da aliança, de volta para Jerusalém. E para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo.
Eu vou tomar só aqui uma pequena meditação nesta noite sobre esta passagem, qual poderíamos tirar aqui muitas lições. Muitas lições poderíamos tirar aqui, mas preste bem atenção que, levando-o, no 4, e levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus. Então, esse carro novo estava levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aió ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor. A alegria deles, a festa deles, a alegria deles era porque a arca de Deus, que era aonde nós lemos aqui no versículo um pouquinho acima, né, no 2, a importância da arca, que era sobre o qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Então, era muito importante para eles. E esta arca, ela era apenas uma sombra, Ela foi construída amando, primeiramente de Deus, para com Moisés, para que o povo de Israel pudesse ter no meio deles, então, a presença de Deus. Então, nós conhecemos esta pequena história entre o povo de Israel, de como essa arca foi levada pelos filisteus. Então, quando Davi foi constituído rei, então ele se preocupou, né, em trazer esta arca novamente para Jerusalém, para consultar ao Senhor, para ter a presença do Senhor no meio deles e saber que, com a arca do Senhor em seu lugar, eles teriam, então, a liderança de Deus. Só que nós vemos aqui, nesta passagem, como que Davi foi buscar esta arca. Então, nós vemos aqui um carro novo, puxado por bois. E vemos aqui também Davi e toda a casa de Israel que estava festejando perante o Senhor com toda sorte de instrumento de pau, de faia, uma árvore, como também com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Então havia toda sorte de instrumento de pau, de faia, como também com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos, louvando ao Senhor, festejando, né? Foi cantado os hinos aqui, festejando diante do Senhor. E chegando à ilha de Nacon, estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Você tem que imaginar que os bois, né, estavam puxando aquele carro que eles fizeram novo, estava levando a arca, e os bois começaram a pender, a tropeçar, e Uzá foi colocar a mão na arca para impedir que a arca caísse.
E quando ele colocou a mão na arca, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência. E morreu ali junto à arca de Deus. Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Então, você observe que, ele foi lá novamente e sucedeu então, que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho, assim subindo, levavam Davi a todo Israel a arca do Senhor, com júbilos e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, aí entra mais um restante aqui que eu não vou ler, mas você poderá ler, de quando a arca volta novamente. Mas eu quero tomar uma meditação desta passagem nesta noite, sobre eu vou entrar aqui em uma meditação sobre a ordem da unção. Sobre a ordem da unção. E nós vemos aqui, dentro desta ordem da unção que eu quero falar, nós vemos dois acontecimentos, a qual Davi, no primeiro acontecimento, foi buscar a arca do Senhor, e no versículo 5 do capítulo 6, Davi e toda a casa de Israel estejavam perante o Senhor. E depois nós vamos ver, no versículo 13, sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor, porque avisaram Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, no 12, e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, então mudou do carro novo, dos bois que puxava, para homens, para ser levada nos ombros de levitas. Eu quero que você observe que a alegria, a Bíblia relata, com alegria ele foi buscar, e no 14, Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um
éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas, da mesma forma. Porém, em um acontecimento, houve morte. E nesse outro acontecimento aqui, eles conseguiram levar a arca de volta. E nós observamos aqui a unção que estava em Davi na primeira vez e a unção que estava em Davi na segunda vez. Por que eu estou dizendo isto? Porque o meu assunto é a ordem da unção. Nós vamos ver isto. A ordem da unção. Vamos orar, fazer uma pequena oração. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e estamos aqui alegres por estarmos reunidos nesta noite, neste lugar que preparamos e temos dedicado para nos reunir em torno da Tua Palavra, Senhor. Nós viemos do nosso lar terrestre, passamos o dia, trabalhamos, corremos, mas aqui é um lugar onde nós viemos alimentar as nossas almas e aonde viemos ter a riqueza maior, Senhor, a maior riqueza das nossas vidas, que é a Tua Palavra, o Senhor Jesus Cristo. Pedimos, Pai, o perdão de nossas falhas e queremos ouvir a Tua voz através do Teu Espírito, nos ensinando, nos advertindo, nos instruindo em tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos? Eu quero que você observe isto, Quero que você observe isto. Eu quero tomar estas escrituras eu estava meditando em algo nesta noite ali, no entardecer, e vendo, eu quero falar com a igreja, sobre um pouquinho dentro deste acontecimento aqui e tirar uma meditação disso. Faz algum tempo que eu tenho meditado sobre essa ordem da unção, baseado nos Salmos que nós lemos, capítulo 16, verso 10, ali, verso 8, Na verdade, todo esse Salmo 16, que tem chamado muito a minha atenção, essa confiança, essa fidelidade. E quando diz aqui, não deixarás a minha alma, no inferno nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Nós falamos sobre isso no culto passado. Far-me-ás ver a vereda da vida, ver o que significa este caminho da vida. Então, nós vimos muitas coisas preciosas no domingo, Não sei se vocês viram, Vocês viram ou não? Vocês estão bem nessa noite? Amém. Estão contentes de estar aqui nesta noite? Amém. Nós estamos cultuando a Deus, não estamos, irmãos? Amém. Você veio aqui para cultuar a Deus? Ou veio para ficar uma estátua aí, sem vida, Porque a Bíblia diz, os vivos louvam ao Senhor, Você está vivo aí? Amém. Vivo espiritualmente, Os vivos louvam ao Senhor, E Ele está buscando os tais que assim o adoram, em espírito e em verdade. Então, estou aqui nesta noite, como disse a palavra do Senhor, Se eles não clamarem, as pedras clamarão. E antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor, E vemos isto de tal forma
né, a entender o que significa estar na presença de Deus. Então, algo que é muito edificante. Porém, eu tenho um assunto que está pulsando em meu coração, né, para falar, que é sobre o concílio de Nicéia, no ano 325, e o concílio mundial de igrejas, o chamado o concílio ecumênico. E eu estava lendo, né, na mensagem a era da igreja de Pérgamo, quando nós vemos ali a história, né, de como Constantino foi um imperador romano que entrou ali, né, quando Roma estava sofrendo uma perseguição. Assim, o relato diz, a história diz: assim a terrível perseguição da Roma oficial caiu sobre os verdadeiros crentes até que se levantou Constantino. Então, guarde este nome Constantino. Depois nós vamos ver um pouquinho sobre a história desse homem, Constantino. Então, foi através dele que veio o conhecido, né, chamado Concílio de Nicéia no ano de 325. Então, diz aqui, nesta mensagem era de Pérgamo: levantou-se Constantino e concedeu liberdade de adoração religiosa. Parece haver duas razões pelas quais esta liberdade foi concedida. Em primeiro lugar, vários bons imperadores não tinham permitido a perseguição. Porém, quando morreram, foram sucedidos pelos que matavam cristãos. Era tão sem sentido que, finalmente, chegou a consideração pública que os cristãos deviam ser deixados em paz. A segunda e melhor conhecida razão é que Constantino, então, falando sobre essa liberdade de adoração religiosa, como ela sucedeu quando houve a perseguição dos cristãos, que eu quero apenas deixar uma pequena frase aqui nesta noite, para nós depois continuarmos a meditar nisso, porque nós vamos ver que aqui, neste acontecimento de Davi, vocês vão ver aqui dois acontecimentos aqui. E eu quero que depois vocês acompanhem. Mas o profeta está dizendo sobre a segunda e melhor conhecida razão, é que Constantino tinha uma batalha muito difícil pela frente. Isso estamos falando, preste bem atenção, estamos falando da história. Então, Constantino tinha uma batalha muito difícil pela frente para assumir o controle do império. Constantino queria assumir o controle do império. Certa noite, num sonho, ele viu uma cruz branca aparecer diante dele. Ele sentiu que isto lhe era um presságio. Presságio é como se fosse... Presságio é como se fosse um... Como é que eu posso dizer? Um presságio... Eu sei o que significa presságio, né? É um pressentimento, um prenúncio, né? Seria assim, entendeu? Um prenúncio. Para ele, né?
e que realmente algo estava para acontecer. Então, quando ele viu esse sinal, ele teve esse sonho, e viu uma cruz branca nesse sonho aparecer diante dele, ele sentiu que isso ele era, então, um presságio que, ao que ele sentiu, se os cristãos orassem pela sua vitória. Então ele sentiu o quê? Quem que ia orar pela vitória de Constantino? Quem, irmãos? Vocês estão acompanhando? Tá, então ele disse, se os cristãos orassem pela sua vitória, ele venceria a batalha. Vocês estão entendendo, igreja? Parece que vocês estão meio quietos assim, né? Vocês estão aí? Amém? Estão entendendo? Então você vê aqui, porque depois você vai ver uma frase que eu vou falar aqui, que o profeta falou, que você vai conectar tudo isso aqui. Então, o que Constantino pressentiu? Que se os cristãos orassem pela sua vitória, ele venceria a batalha. E lhes prometeu liberdade caso fosse vitorioso. Qual foi? O que Constantino prometeu para ele se ele fosse vitorioso? Liberdade do quê? De religião. Agora, a liberdade da religião não está envolto somente ter cultos. Liberdade de religião está em você, então, ter a sua crença e, né, viver a sua crença. Se você não crê que é errado tal coisa, você tem a liberdade de religião. Estão me entendendo, irmãos? Ele foi vitorioso. E a liberdade de adoração foi concedida no edito de Nantes, em 312 depois de Cristo. Porém, esta isenção de perseguição e morte não foi tão magnânima como a princípio pareceu. Vocês estão vendo, irmãos? Essa questão, né? De isenção do quê? Tá. De colocar, nós vamos isentar, nós não vamos deixar perseguir os cristãos. Nós vamos dar para o cristão liberdade. O que ele disse? Não foi tão o quê? Magnânima, quer dizer, né? Magnânima quer dizer que não foi tão generosa assim. O significado de magnânimo quer dizer que denota generosidade. Vocês estão entendendo? Aqui as palavras é um pouco difícil. Então, esta aparente, o quê? Generosidade da parte de Constantino, você vai ver. Essa generosidade da parte de Constantino, disse aqui que não foi tão generosa como a princípio pareceu. Constantino agora era o quê? O que ele era? O patrono. Como patrono, qual que era o seu interesse? Seu interesse era algo mais do que o de um observador. Porque ele decidiu que a igreja precisava de sua ajuda em seus negócios. Ele os vira discordando sobre vários assuntos, um dos quais envolvia ários. Então, olha só isso aqui, preste bem atenção. Então ele disse, olha, eu creio que vocês precisam da minha ajuda agora, já que eu venci, eu tive a vitória, e o presságio que, se os cristãos orassem por mim, eu teria essa vitória, e tive a vitória.
E nós vamos ver, né, que a história diz, eu quero até voltar aqui, eu creio que é na mensagem a marca da besta, que fala mais um pouquinho sobre isto. Até vocês estão lendo, né? Não sei se é a mesma. Deixa eu ver, Constantino aqui. Deixa eu voltar aqui. Ó, a marca da besta, pregado em 13 de maio de 1954. Diz assim, no ano 306, preste bem atenção, o que chamam de conversão de Constantino. Conversão de Constantino, ele disse, ele nunca se converteu. Constantino se converteu? Disse, ele nunca se converteu. O sujeito que fizesse as coisas sujas que aquele homem fez, não seria convertido. Isso mesmo. A única coisa que ele alguma vez fez, então o que Constantino fez? A única coisa que ele alguma vez fez, que havia alguma religião conectada de todos os modos, então você vê, disse, ele era convertido, Constantino? Eu não estou ouvindo vocês, parece que vocês estão mais perto, não. Ele era convertido? Não. Mas eles chamavam que Constantino era convertido. Mas por que convertido? Porque ele teve lá o presságio de que ele queria... O que ele queria? Um império. Ele queria o governo. Então ele queria as orações de quem? Ele queria as orações dos cristãos. Agora observe isso aqui. Então, aí o profeta está dizendo, a única coisa que ele alguma vez fez, alguma religião conectada de todos os modos, foi o quê? Foi que ele colocou uma cruz na igreja de Santa Sofia. Onde que ele colocou uma cruz? Não foi isso algo digno? Pelo qual ir para o céu? Muito bem. Ele disse aos cristãos que se vencesse aquela guerra, tornar-se-ia o quê? Cristão. E eles oraram. E ele saiu e venceu a guerra, ou venceu a batalha. E voltou e disse, bem, eu me unirei à igreja. Um tipo muito bonito do membro morno da igreja de hoje. Isso mesmo. Colocou uma cruz em cima da igreja. Aí entra, né? Após a sua morte, ele teve 3 filhos. Constantino, Constácio e Constantinopla. O que começou a formar o leste e o oeste de Roma. E se dividiram. E ali então tornou-se um império autônomo nessa época. Então, você vai ver aqui que a única coisa que Constantino tinha, por isso que eu lembrei desta passagem, e quero que vocês observem isso, que eles chamavam que Constantino era convertido. Na mensagem Hebreus 2, parte 3, o profeta torna a falar dele, dizendo que parágrafo 25, Hebreus 2, parte 3, falando sobre a primeira igreja organizada que existiu foi a Igreja Católica. Cerca de 300 anos depois dos últimos apóstolos, cerca de 300 anos mais tarde, a Igreja Católica se organizou.
E a perseguição chegou e forçou o povo a entrar para a Igreja Católica. Eles uniram a Igreja e o Estado. Você sabe o que é o Estado ou não? Quem sabe? Quem sabe, irmãos? Unindo a Igreja com o quê? Com o Estado, com a política. O Estado. Aquilo foi depois, como foi então chamada a conversão de quem? De Constantino, do paganismo para onde? Para o catolicismo. Mas se alguém já leu a sua história, ele não se converteu. A coisa que ele fez, que coisa, a única coisa religiosa que ele fez foi colocar uma cruz na igreja Santa Sofia. Esta é a única coisa que ele já fez que pareceu ser o quê? Religiosa. Ele era um reprovado. Mas eles chamaram isto de sua o quê? Sua conversão. Isto é mais ou menos comparado com algumas, então, chamadas conversões de hoje. Amém? Porém, veja, voltando na nossa meditação ali, que estava lendo nas eras da igreja, então o profeta está levando nós a olhar assim, quando Constantino, então, irmãos, em 312, ele foi vitorioso, e a liberdade de adoração foi concedida no edito de Nantes. Agora eu quero que vocês vejam algo. É apenas uma meditação para nós nesta noite, de algo que o profeta vai dizer aqui, que eu quero colocar sobre o concílio ecumênico. Eu estou olhando mais para o lado do concílio ecumênico. Vocês vão entender. O concílio ecumênico. Porque quando Constantino se torna o patrono, aí vocês vão ver que começou a ter uma discordância entre Ários, bispo de Alexandria, que ensinava a seus adeptos que Jesus não era verdadeiramente Deus, mas um ser secundário. Tendo sido criado por Deus. Então, essa era uma discussão que estava havendo dentro da igreja. Observe isso aqui. Nós vamos observar aqui, eu quero que vocês observem e tenham em mente, Constantino como o estatal, como a política. Constantino como a política. Eu não estou falando nem A e nem B. Mas eu quero que vocês observem isto, aonde vai chegar. Então, Ários, bispo de Alexandria, ensinava os seus adeptos que Jesus não era verdadeiramente Deus, mas um ser secundário, tendo sido criado por Deus. A igreja ocidental sustentava uma opinião contrária, crendo que Jesus era a própria essência de Deus. E como dizia, coigual com o Pai. Com tais assuntos, juntamente com a intrusão de cerimônias pagãs na adoração, o imperador convocou o concílio de Nicéia em 325. Vocês estão entendendo? Quem foi que convocou o concílio de Nicéia em 325? Quem foi, irmãos? Constantino. E por que ele convocou esse concílio? Então nós estamos vendo por que ele convocou esse concílio. Ele convocou porque ele se sentiu o patrono, como nós vemos aqui, como patrono, seu interesse era algo mais do que o de um observador. Porque ele decidiu que a igreja precisava
de sua ajuda em seus negócios. Ele disse, não, então eu vou entrar agora para ajudar, para intermediar, porque estava tendo essa discordância. Então, quando ele colocou o concílio, ele convocou o concílio, ele convocou um concílio de Nicéia em 325, com o pensamento de que ele reuniria todos os grupos numa circunstância tal onde pudesse aplanar suas diferenças e chegar a um entendimento comum de todos serem o quê? Um. Não sei se vocês estão entendendo o raciocínio. Estão entendendo? Como que veio o concílio de Nicéia em 325? Se nós entendemos como veio o concílio de Nicéia, chamado concílio de Nicéia, no ano 325, por como veio, por quem veio, nós vamos entender claramente o que está acontecendo nesses dias, porque ele disse, não é estranho que, embora começasse com Constantino, isso não morreu. Aqui que eu quero, a frase que eu quero que vocês observem. Isso não morreu, mas está o quê? Então, é isso aqui que eu quero que vocês... Morreu? Constantino morreu? Constantino em si morreu. Mas aquele espírito continua. Mas olha a frase que o profeta disse. Não é estranho que, embora começasse com quem? Com Constantino, isto não morreu, mas está bem vivo hoje. De que forma que ele está vivo hoje? No papel do Concílio Mundial de Igrejas. Tá, agora observe a outra frase seguinte. Leia junto comigo. E o que? Ele falhou em de fato conseguir, será conseguido neste dia, através do movimento ecumênico. Como que vai vir esse movimento ecumênico? Como que vai vir este movimento ecumênico? Então, o que me chamou a atenção foi o que ele falhou em conseguir através de Constantino no concílio de Nicéia, será conseguido quando? Será conseguido neste dia, através do movimento o quê? Ecumênico. Agora, esta interferência do Estado na igreja é uma tolice, porque o mundo não compreende nem a verdade que se encontra na palavra, nem os caminhos da igreja. Ora, a própria decisão dada pelo concílio de que Ários, lá, você lembra de Ários agora, não lembra? De que Ários estava errado, foi o quê? Foi revertida 2 anos mais tarde pelo imperador. E por muitos anos, aquela falsa doutrina foi impregnada, né? Impingida, né? Ao povo. Agora, essa palavra impingir, né? É o mesmo que foi obrigado, né? Foi pregado, foi colocado, né? Impingir quer dizer o mesmo que obrigado. Foi colocado ali. Porém, que a igreja, o Estado, se ajuntaria, foi em verdade pré-conhecido do Senhor.
O próprio nome Pérgamo significa completamente casado. E realmente o Estado e a igreja estavam casados. A política e a religião estavam unidas. Os filhos dessa união têm sido consistentemente os mais horríveis híbridos que o mundo já viu. Os mais horríveis híbridos que o mundo já viu. A verdade não está neles, mas sim todos os maus caminhos de Caim, o primeiro híbrido. Quando se vê Caim, as pessoas ficam assustadas, mas Caim era um religioso? Como que esse espírito está trabalhando hoje? Porque isso está, irmãos, levando, eu quero que vocês observem que isso está levando a o nome seria, né, a um concílio ecumênico hoje. Como vai levar? Por isso que eu quero que vocês observem, mesmo que às vezes dá o parecer, eu não quero que enfatizar o A ou o B, mas a política em si, no sentido de levar, eu quero que vocês observem, irmãos, no sentido do quê? Não é A e nem B, mas é no sentido de levar ao movimento ecumênico. No sentido de concretizar. Por isso que a palavra-chave aqui que me chamou a atenção foi esta. O que ele falhou em de fato conseguir. Porque Constantino, no concílio de Nicéia, no ano de 325, ele conseguiu fazer essa união? Ele está dizendo, ele não conseguiu fazer esta união das igrejas. Ele não conseguiu, mas ele disse, o profeta disse, mas ele vai conseguir exatamente nesse tempo. De que forma? Ele irá de fato conseguir, e será conseguido nesses dias através de um movimento chamado movimento ecumênico. Movimento ecumênico. Vamos entrar nesse movimento ecumênico novamente? Como os cristãos lá, o profeta vai dizer, né? Aqui, depois eu quero que vocês vejam isso aqui. Não somente o Estado e a igreja se casaram nesta era, mas a religião babilônica foi oficialmente agregada à primeira igreja. Nós estamos falando da primeira igreja que estava lá em Roma, que foi quem que levou o evangelho a Roma, né? Creio que foi Áquila. Não lembro, não sei se é Áquila ou Priscila, uma coisa assim, que levou ali em Roma. Mas eu quero que vocês observem algo. A religião babilônica foi oficialmente agregada à primeira igreja. Satanás agora tinha acesso ao nome de Cristo e estava entronizado como Deus na adoração. Com a ajuda de auxílio federal, as igrejas herdaram belos edifícios que eram revestidos com altares de mármore branco, imagem de santos falecidos, e é bem nesta era que a besta de Apocalipse 13, que foi ferida de morte, o Império Romano pagão, voltou. Agora, olha a conexão disso. Como que o Império Romano pagão volta? Ela foi ferida de morte. Essa ferida de morte, nós estamos falando de uma Roma imperial, que nós já falamos sobre isso, nas trombetas estamos falando sobre isso. Não sei se vocês estão vendo, lembrando, né? Eu estava falando ontem. Então ela volta à vida e ao poder como Santo Império Romano. Roma, como uma nação material, sofrera muita exaustão e em breve a sofreria por completo. Porém agora já não importava, porque seu
império religioso a manteria internamente. Escuta isso, igreja, é forte isso. A manteria de que forma? De que forma, irmão? Como é que diz a palavra aqui? Internamente no topo do governo mundial. Quem está no topo do governo mundial? Onde ela não aparentaria fazê-lo exatamente. Isso. Onde ela não aparentaria fazê-lo, que forma? Externamente. Por isso que eu disse, há um poder por detrás. Quem que está nesse poder? Roma? Pagã? Imperial? Não, Roma papal. Aí ele vai dizer assim, ó, deixe-me mostrar a exata verdade escriturística deste assunto. A verdade escriturística deste assunto, para que ninguém pense que eu estou dando uma revelação de mim mesmo, está em Daniel, capítulo 2, 31. Até o 45. Aonde fala sobre a estátua de Nabucodonosor. Amém? Vocês estão vendo? Porém, eu quero passar um pouquinho mais para frente aqui. Eu vou passar bem para frente, depois vocês podem ler. Eu vou ir para uma parte bem lá na frente. Conta a história aqui, ó. Agora, uma vez que o concílio de Nicéia passa o poder da Roma política para a igreja, olha só, parecia que não havia limite às quais chegariam esta primeira igreja cristã. O nome cristão, que originalmente trouxe perseguição, agora tornou-se o nome dos perseguidores. Agora você vai ver que eu quero que a igreja observe que nós estamos falando de um concílio de Nicéia, no ano 325, e estamos falando de um concílio ecumênico atual nesses dias. É disso que eu quero que vocês observem. É disso que eu quero que vocês observem deste acontecimento. Agora, quando eu estava lendo aqui na mensagem liderança, aí vocês vão ver algo aqui. Parágrafo, mensagem liderança, parágrafo 115, me chamou a atenção esta citação aqui sobre este pensamento, da hora que nós estamos vivendo, do tempo que nós estamos vivendo e do que está acontecendo. Porque, irmãos, lá no livro de Apocalipse, nós vemos lá um acontecimento em Apocalipse capítulo 16, que nós já lemos várias vezes. Apocalipse capítulo 16, verso 13, que fala sobre o dragão, a besta e o falso profeta. E nós vemos esses três espíritos imundos semelhantes a rãs. Só que esses espíritos imundos semelhantes a rãs são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão a um encontro. Eles vão ao encontro de quem que eles vão ao encontro, irmãos? Tá, quem são os reis da terra? São governantes. Vocês estão compreendendo, igreja? Esses espíritos vão ao encontro de quem? Dos reis da terra e de todo mundo. Nós pensamos que é reis, mas não é rei. Rei no sentido de governo. Amém? Vocês podem entender? Os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para uma batalha. Naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, esses espíritos de demônios que saem desta Roma papal, que nós vimos aqui,
deste poder de Apocalipse 13, desta que foi curada a sua ferida de morte, que não é externamente, mas internamente ela está trabalhando, está levando isto ao concílio ecumênico. Mas aqui diz, no 15, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. Bem-aventurado aquele que vigia. E guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Exatamente nesse tempo de congregar. Por isso que eu falei sobre o concílio ecumênico. Na mensagem liderança que eu citei agora, no parágrafo 115, quero que vocês vejam uma citação aqui. Deixa eu ver se é essa aqui que eu quero. 115. Que para mim, deixa eu ver aqui, 115. Vocês acharam aí? 115? Deixa eu ver aqui, não é essa liderança, é outra. Liderança 115. Vamos ver se eu acho aqui, né? Quero que vocês vejam isto aqui, ó. A palavra do Senhor, olha, observe bem esse detalhe, a palavra do Senhor chamou muita atenção isso aqui, ó. Muita. Há muito tempo eu tenho isso aqui anotado como um pensamento, como uma leitura que eu fiz. E quero que vocês observem. A palavra do Senhor, às vezes, é preciso fazer o que com ela? Quem que está lendo aí? A palavra do Senhor, às vezes, é preciso colocar em seu devido lugar ou não é a vontade do Senhor. Está vendo? É profundo isso. É a palavra do Senhor. Se ela não estiver no seu devido lugar, não é a vontade do Senhor, irmãos. Nós temos que colocar a palavra do Senhor no seu devido lugar. Então, qual que é a vontade do Senhor? Por isso que nós vamos voltar lá na ordem da unção e entender aquele avivamento que Davi estava tendo. Você lembra que foi um avivamento que Davi estava tendo? Porém, aquele avivamento que Davi estava tendo estava trazendo morte. E o avivamento que Deus traz não é para a morte. O avivamento que Deus traz é para a vida. Amém? Eu quero que você... O avivamento de Deus é para a vida, não é para a morte, irmãos. Qual que é a vontade de Deus? Ele disse, eu vim para que tenhas... Ele disse, eu vim para que tenhas... E vida com o quê? E vida com abundância. Qual é a vontade perfeita de Deus nesses dias? É a sua palavra no seu devido lugar. O que está acontecendo nesta hora? Irmãos, espíritos de demônios fazendo prodígio, congregando os reis da terra para o Armagedon. É isso que está acontecendo agora. Porque o que aconteceu no ano 325, e que não houve, êxito, através do Constantino, ele disse, vai acontecer nesses dias, e de fato vai acontecer, e ele vai conseguir ter êxito no concílio ecumênico. Mas se é o mesmo Espírito, será que ele vai pedir ajuda para os cristãos novamente ou não? Vocês estão captando ou não? Ou não? Ou o Espírito mudou? Olha isso aqui. Ele diz, a palavra do Senhor, às vezes, é preciso colocar ela onde, irmãos? Colocá-la em seu devido lugar
ou não é a vontade do Senhor? Estão vendo agora? Deixe isto penetrar fundo. Vamos deixar penetrar fundo? Vocês terão uma concepção geral do que estou tentando dizer. Ele deixou essa frase aqui, e se nós observarmos isto aqui de uma forma profunda, deixar que isto penetre profundo, nós vamos ver que a palavra do Senhor tem que estar em seu devido lugar. Ou senão, não é a palavra, ainda que seja, ainda que possa, irmãos, ainda que possa citar a palavra do Senhor. Sim, exatamente. Possa citar a palavra do Senhor, mas se citar a palavra do Senhor e ela não estiver no seu devido lugar que ela tem que estar, não é a vontade do Senhor. Não é a vontade do Senhor. Então, para ser a vontade do Senhor perfeita, a palavra tem que estar em seu devido lugar. Relembrando as verdades ouvidas.